Bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de junho. Lembrando que essa maratona vai até o dia 26 de junho. Então não percam, porque vai rolar muito sorteio, vai rolar muito bate-papo. Ai, aquela bagunça que a gente está acostumado. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve ou dá o estrelinha no Spotify para que vocês possam aí acompanhar não só as lives, mas todo o episódio e conteúdo gerado diariamente, tá bom? Nosso escritor já entrou, vamos bater papo? Antes de eu chamar, Marlon, antes de eu chamar você, quero deixar aqui a indicação da blogueira parceira dessa maratona. Os autores que estão procurando resenhista, divulgadoras, que fazem aí um trabalho bacana. A indicação dessa maratona é a da Maria Eduarda. O IG dela é @Lica_Divu. Vou botar aqui nos comentários para vocês, tá? @Lica_Divu. Pronto, já corre lá, já segue ela, troca uma ideia com ela para que ela possa aí estar divulgando o trabalho de autores, né? De vocês, autores, que sempre me pedem indicação. Ela, inclusive, vai trabalhar aí em cima da divulgação dos meus livros e do meu lançamento. Então, mais do que recomendado, tá bom? Muito bem, vamos bater papo com o nosso escritor? Vamos, que eu quero bater papo. Já aceitei aqui, agora é só abrir. Oi, você tá me ouvindo? Ah, agora eu estou vendo o nosso escritor. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo tranquilo, Monique. Seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de junho. Muitíssimo obrigada, tá? De nada, tamo junto aí, tamo tranquilo aí. É a tua primeira live literária? É a minha primeira. E não vou negar, eu fico meio nervoso ainda no começo. Ai, que delícia! Todo mundo sabe que eu adoro inserir os autores na primeira live literária por causa desse nervosismo. É uma delícia. Eu costumo dizer que falar sobre literatura é muito bom, principalmente quando é o nosso livro, né? Verdade, nossa, é bom. Porque é tipo, eu digo por mim, assim, parece o nosso bebê, a nossa criança. Aí que é mais gostoso ainda. Ah, que delícia. Você é de qual lugar, Marlon? Eu falo aqui do Paraná, de Campo Largo. Mas assim, eu nasci em Curitiba, né, a capital, e moro em Campo Largo já faz um bom tempo. Eu me criei aqui, então, mas só que Campo Largo é do lado de Curitiba, então é região metropolitana. Ah, eu não conheço Curitiba, mas tenho um amigo que mora aí, que cansa de me chamar para ir para aí. Aí é muito frio, eu acho que eu não ia conseguir me acostumar, que eu sou aquela carioca da gema, que já coloca cachecol com 21 graus, entendeu? Aqui faz um friozinho punk. Você conhece o Rio de Janeiro? Oi? Você conhece o Rio de Janeiro? Não, não conheço, mas eu tenho uns amigos meus que são daí. Tanto é que até tem um casal que mora aqui perto, é conhecido nosso, é do Rio de Janeiro, de lá daí do Rio mesmo, da cidade, capital mesmo. Que Aí maravilha! ele fala uns bairros, aí ele fala, legal, bacana. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio, você pretende vir? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não pretendo.
porque eu estou em 2 outros projetos, né? Fora esse livro que eu já fiz, já tem mais 2 projetos que estão em andamento. Aí eu quero já me organizar já para as próximas bienais e feiras e tudo mais. Que maravilha, é uma delícia. Se por acaso mudar de ideia e os planos mudarem, e você vier ao Rio de Janeiro para a Bienal em setembro, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Opa, com certeza. Maravilha. Eu estou aqui com o teu livro, Cidade dos Segredos. Você tem ele aí em mãos ou não? Tem, tá aqui, ó. Aqui, ó, ele. Ah, mostra essa capa pra Aí, gente, ó. Marlon. Cidade dos Olha essa Segredos. capa, gente. Ainda tá plastificado o teu livro? Tá, e esse sim, né? Mas só que já tem outro, já foi feito dedicatória, já foi passado, presenteado. Ai, que delícia. Esse é teu primeiro livro publicado ou você tem outras obras no mercado? Não, esse é o meu primeiro livro publicado, que na verdade, assim, nós estamos em 2023 e na verdade esse livro, assim, ele nasceu faz aí uns 20 anos, lá em 2003, ainda na época que eu estava terminando o ensino médio. É que assim, a história é bem interessante porque, sabe, aula de português sempre a gente faz texto, aquelas coisas todas, né? E daí a professora ela pediu para mim fazer um texto, nem me lembro como que era o texto, e veio essa ideia, uma ideia que você leu ali no livro da protagonista. Veio a ideia da protagonista que na verdade nem estava pensando em livro, nem estava pensando em nada. E eu fiz uma história mais ou menos baseado no que está no livro. Aí tá, o professor gostou, pô, bacana, não sei o que tal. E ficou. Ficou na gaveta, toquei minha vida tranquilo. Aí foi em 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, que eu sempre fui leitor, leio adoidado. E daí aqui na cidade teve um curso de literatura criativa. E daí até o pessoal, como sabia que eu lia bastante, eles me convidaram, vou participar aí, ver. Participei e acabei pegando gosto pelo negócio, né? E comecei a escrever e tal e tudo. E fui escrevendo. Daí eu me lembrei desse texto. Falei, cara, vou tirar ele da gaveta, vou começar a desenvolver isso daí. E o ano passado eu estava lá para Santa Catarina. E daí lá que aconteceu, eu pensei, pô, vou desenvolver esse livro. Eu fiz, acho que foi em setembro, agosto, setembro, por aí, do ano passado. Eu fiz, né, como que a gente faz, como a gente não sabe como que tá, como que é, eu terminei de fazer e passei para uns amigos meus, ó, lê e vê o que você achou, tal, dando, pô, bacana, assim, tal, e a gente começou a conversar, aí peguei e fui, e daí tá aí. Quer dizer, a literatura literalmente te chamou, te puxou, te intimou a fazer Cidade dos Segredos. Que coisa, né? Exatamente. Agora, você falou ainda agora que você é um leitor voraz, um negócio absurdo. A tua relação com a leitura, então, ela é constante. Acredito que diária. O que você está lendo agora? Ó, agora eu tô lendo um livro Contra-Golpe. Contra-Golpe é um livro de espionagem. Um livro de espionagem que fala sobre mais tipo a Guerra Fria. Sobre o que aconteceu na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética e tudo mais. Daí tem os agentes. Ele lembra muito. Já assistiu. Oi? Ele lembra muito aquele escritor Ken Follett. Essa história, não lembra? E o livro, ele lembra também aquele filme. Já assistiu aquele filme Atômica? Não vi Atômica. Eu acho que eu vi o trailer, né? Mas eu acho que é protagonizado por uma atriz famosa, não é? Ou eu tô confundindo? A Charlize Theron. Isso, ela mesma. Uhum. Não vi o filme. Então, e nesse filme tem uma coisa de espionagem, a queda do muro lá e tal. E esse livro Contra-Golpe é mais ou menos assim, tipo,
Tem um cara que é o espião e tudo, só que uns acham que ele é agente duplo, tudo, daí ele vai passando informação, é bem legal, assim, ele se prende, assim, eu gosto desse tipo de livro. Ai, eu adoro também. O Ken Follett, ele tem essa pegada de escrever livros, Primeira Guerra, Segunda Guerra, espionagem e histórias que envolvem os Estados Unidos que a gente nem imagina. Às vezes ele coloca ali por trás da coroa britânica que a gente não tem ideia. Aliás, ele já foi até condecorado pela Rainha Elizabeth pessoalmente, as linhas dele lá, por causa dos livros que ele escreveu. Eu tenho vários aqui, super recomendo. Quem não leu, leia Ken Follett. Qual é o teu escritor favorito, Marlon? Ó, eu tenho 3 escritores, mas tem um que é em especial. Tipo, na verdade, eu comecei a pegar gosto pelos livros, que é a Agatha Christie. A grande Agatha Christie. Eu peguei gosto lendo um livro dela. Eu até me lembro o nome do livro, O Jogo da Detetive. Eu até me lembro o primeiro livro que eu li dela. Mas só que daí, tipo, eu tenho mais 2 que eu sou fã, que é o John Grisham, né, lá o que fez a Firma, o Dossiê Pelicano, a Confraria. Mas o... Hã? Eu tenho livros dele aqui também. Ele é muito bom, né? Bom demais. E agora eu tenho o meu top, é o Sidney Sheldon. O Sidney Sheldon. Ah, o Sidney Sheldon. Eu tenho o Sidney Sheldon. É esse aqui, né? O John Grisham que você falou? Isso, o Guilherme, é esse mesmo. Esse mesmo. Tenho. Eu sou alucinada por esses escritores psicopatas que montam redes de espionagem. Eu tenho todos eles. É uma loucura. Porque eles colocam a gente no labirinto. Eles falam assim, é o quê? Não, isso não está acontecendo. E, na verdade, isso acontece, né? A gente que não sabe. Por exemplo, tem esse de John Grisham, a Confraria. Pô, os juízes estão presos, estão lá, e de lá de dentro os caras fazem os golpes. De lá de dentro da prisão. Tipo, pô, os caras são juízes, meu. Olha, é punk. Aí entra uma questão muito boa, né? A gente que escreve, a gente consegue, e que lê também, porque eu costumo dizer que para ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. E a gente acaba ali tendo leituras favoritas, um gênero que a gente explora cada vez mais. E a gente vê nos nossos escritores técnicas de escritas que às vezes a gente não consegue identificar ou trazer para a nossa escrita. Porque a gente tem que ler um determinado escritor várias vezes para entender como que ele usa. O Dan Brown tem uma técnica, o John Grisham, o Paulo Coelho. Você vai vendo, quem consome bastante livro, vai conseguindo identificar. Como é que você faz o teu processo de escrita? Por exemplo, em Cidade dos Segredos, que a gente ainda não entrou ali no que é, mas eu queria saber como é que você faz, como é que é essa tua relação com a escrita na hora de você produzir a tua história, construir os teus personagens. Então, tipo, por exemplo, eu... normalmente não, o escritor ele precisa pegar inspiração, precisa ter uma ideia e tudo mais. Então eu não tenho assim, tipo, um foco assim, eu só pego ideia disso, eu só pego ideia daquilo. Não, às vezes é uma conversa, ou às vezes uma música, um filme, às vezes a cena de um filme, às vezes não o filme todo, mas às vezes só a cena de um filme eu consigo pegar alguma coisa dali. Eu me lembro, antes da Cidade dos Segredos, me lembro que esses tempos atrás eu fiz um texto meio motivacional, mas assim, tipo, eu levei quase uma semana para fazer o texto. Não porque eu não tava com ideia, mas só que assim, tipo, fui pegando de um, de outro, sabe? Mas só que, tipo, o começo, a fonte, foi de uma música.
Eu peguei a fonte de uma música e dentro daquela música eu comecei, pô, vou bolar, fiz isso, fiz aquilo, puxei aqui, puxei ali. Aí peguei uma ideia de uma conversa que eu tive, de uma outra música, de um filme que eu vi, sabe? Eu fui pegando todas essas ideias e daí o que eu faço? Eu vou escrevendo, depois que eu escrevo, aí eu vou lapidando. Pô, tiro isso, coloco isso, vou arrumando aqui, vou arrumando ali. Aí eu vou lapidando, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, pô, sabe? Então, tipo, nesse livro da Cidade dos Segredos foi mais ou menos isso. Eu peguei a inspiração dos filmes e daí comecei a lapidar ele, né? Comecei a lapidar ele, mas só que também foi de lá de trás que eu falei, né? Lá de 2003, que daí eu peguei aqui. Então assim, eu, por exemplo, eu não tenho uma fonte única. Eu tenho várias fontes que eu consigo pegar. Ó, uma coisa até engraçada, né, que a gente faz o livro, mas só que todo o tempo você está escrevendo, você está fazendo conta, você está criando uma crônica e tudo mais. Aí, esses tempos atrás, né, você não conhece aqui Curitiba, mas já ouviu falar do Ligeirinho, dos ônibus aqui, né, que são bem famosos, né? Então, esses dias eu criei um conto baseado numa viagem do ônibus do Ligeirinho. Tipo, quem é daqui do Paraná, daqui da região metropolitana, sabe. Tipo, foi uma coisa, uma viagem de 20 minutos, 25 minutos. Ali, numa coisa, eu falei, cara, dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu fiz. Coisa assim, tipo. É engraçado isso, né? Porque quando a gente está mexendo com a arte, tudo é inspiração, tudo é material para virar história, né? Verdade, tudo. Que doideira! Agora, o Cidade dos Segredos, você publicou ele por editora ou foi independente? Não, foi pela editora Autografia. Foi pela editora Autografia. Você gostou dessa experiência de ter o seu primeiro livro publicado por uma editora? Sim, foi boa, por causa que eles me deram todo o suporte, né? Todo esse suporte, todo aquele processo de produção, eu estava a par de tudo, estava, enfim, todo o processo mesmo, né? Eles estavam me falando, né? Como sou, como diz, marinheiro de primeira viagem, né? Então, agora que eu estou entrando, né? Então, eles foram me falando, ó, quando terminar aqui, a gente vai falar para você, você vai dizer sim ou não. Quando terminar essa etapa, vai ser assim. Então, tipo, tudo foi o processo, tudo certinho, né? Até agora eles estão me acompanhando, tudo, tal, tá tudo certinho ali. E até na capa, a diagramação, tudo, foi tudo tranquilo, assim. É uma experiência legal, assim, gostei. Que bacana. Até porque o Cidade dos Segredos, você publicou ele agora em 2023 ou não? Foi 2023 agora. Saiu agora, finalzinho de abril, começo de maio. Quer dizer, um recém-nascido no mercado, né? É verdade. Com cheirinho de recém-nascido, gente. Ô Marlon, eu vou pedir para você mostrar a capa do seu livro novamente e eu vou ler para o pessoal aqui a sinopse Sim. Que está disponível. E aí depois você lê um pouquinho do seu livro pra gente. Tá. Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do Cidade dos Segredos, do nosso escritor, tá? Uma mulher que vive de golpes tirou a sorte grande, porém foi traída pelos seus sentimentos. Uma empresária bem-sucedida, sem medo de ninguém, entretanto, conhecem o seu ponto fraco. Nesta cidade, todos têm segredos. Você montou histórias intercaladas? São contos? Como é que tá o teu livro? Não, a história, assim, ela, na verdade, são personagens, né? São personagens e, tipo, cada personagem tem a sua história. Só que, ao mesmo tempo, eles se cruzam, né? Então, a história de um, ela interfere na atitude ou na decisão de outro personagem, né? Sim, se for ver, tem vários personagens ali. Tem um personagem que o que aconteceu no passado dele está afetando ele agora, no tempo presente, que passa no livro, né? Que passa no livro no tempo presente.
E a atitude de uma outra personagem fez com que o outro personagem tomasse uma atitude referente à atitude dela. Então, tipo, são personagens, histórias, mas que elas se cruzam, né? Que se cruzam e uma interfere no personagem da outra. Eu tô vendo aqui que o teu livro é bem curtinho, né? Isso. Ele tem em torno de 64 páginas, pelo menos no digital. No No físico deve ser um pouquinho mais. tem umas 85, se eu não me engano. Ah, é porque a diagramação, gente, muda. O número de páginas no digital é um e no físico é outro, porque tem a diagramação de espaçamento, enfim, tem toda uma técnica aí usada. Agora, Marlon, me fala uma coisa, como é que surgiu a capa de Cidade dos Segredos? Sim, essa foi até interessante porque eu tinha mais ou menos uma ideia. E daí eu me lembro que a editora, ela pediu pra mim, pediu, né, ó, me deu uma ideia, o que pode, o que você quer, o que você não quer e tudo mais. E eu me lembro que eu mandei pra ela cinco imagens, né? 5 imagens que eu falei, pô, essas aqui dá pra pôr, ou se não pôr, dá pra deixar mais ou menos desse tipo. Aí, o que aconteceu? Eles viram, analisaram, né? Analisaram e acabaram chegando a essa capa aqui, que é uma capa bem legal, por causa que, tipo, a própria capa ela já meio que entrega um pouco a história do livro. Por causa que tem aqui a moça e não aparece o rosto nela no espelho. Não aparece o rosto dela e tem bastante glamour, tudo que, na verdade, o nome, na verdade, a capa e o nome estão quase entregando o livro. Quer dizer, você olha ali e fala, pô, tá quase entregando. Dá uma sensação de que tem um nome que se dá para esse determinado tipo de imagem, que é quando a gente se olha no espelho e ele vai refletindo através do espelho em várias camadas. Eu não lembro agora. São retratados em vários quadros também. E é bastante enigmático, né? Porque Isso. você tá ali sentada com uma... Eu não consigo ver o seu rosto. Ela tá olhando para um espelho, para uma... É muito interessante. E ao fundo, na verdade... Desculpa, Marlon, eu falo pra caramba, pode me cortar. Não, e o bom, assim, tipo, o que acontece? Por ser o nome Cidade dos Segredos, a própria foto aqui, ela diz que, na verdade, não é tudo aquilo que parece ser, né? Se for ver, assim, lendo o livro, você vai ver, assim, que, tipo, não é tudo aquilo que, né, que aparenta ser o que tá aqui na foto, né? Por causa que todo mundo tem os seus segredos, pelo menos no livro. Todo mundo tem seus segredos. Todo mundo tem seus segredos. Esse teu livro é volume único ou você vai fazer a continuação dele? Olha, se eu contar pra você que tem gente que tá pedindo pra mim fazer uma continuação. Sério? Aham. Já tem gente pedindo, pô, eu quero saber o que acontece com o fulano. O que acontece, pô, o cara volta, ó, tô quase dando um pouco de spoiler aqui. Olha o spoiler. Pô, o que acontece com o fulano, com o ciclano, pô, e aí? E ela, como que vai ser e tal? Sabe, já tem um monte de gente que já tá pedindo pra mim fazer uma continuação. Talvez eu faça, assim, tô pensando nessa continuação, ou talvez eu faça, tipo, como diz nas séries, nos filmes, um spin-off, sabe? Pegar um outro personagem e criar a história do personagem, não da continuação do livro, mas uma história à parte do personagem. Talvez eu faça isso, assim. Muito bem. Agora me diz uma coisa. A gente está em ano de Bienal. Você falou que é um leitor voraz, um livro publicado. Essa ideia surgiu em 2003. Desculpa, gente, eu tô com a minha voz perdendo a minha voz
e eu botei um remédio de mosquito aqui, aí juntou tudo uma maravilha. E aí você falou que essa ideia surgiu em 2003. Você deve ter visto que, pô, de 2003 a 2023, muita coisa mudou. Não. Principalmente para quem publica. Não só para os autores que tinham muita coisa guardada dentro da gaveta e não tinham a oportunidade de se publicar. E hoje a gente tem plataformas digitais com publicação independente. Então, assim, como é que você vê como escritor, como leitor, essa gama imensa, não só de leitura, mas de publicação no mercado ao longo desses 20 anos? Assim, eu acho que deve ter mudado para melhor. Mudado para melhor. Assim, eu acredito que agora, hoje, assim, tanto o leitor, né, e principalmente o escritor, ele está conseguindo ter mais acesso às coisas. Está conseguindo ter mais acesso. Esses tempos até eu conversei com outro amigo meu que ele é escritor. Ele falou que foi lá em 2009, 2010, quando ele publicou o primeiro livro. Pô, o cara pagou mais de 10 conto pra... sabe? E daí ele falou, cara, eu falei, meu, pô, eu tive que fazer das tripas o coração pra... Hoje não, hoje tá tranquilo, ele tá estabilizado, tá sossegado, mas... Então, eu creio que hoje melhorou muito, assim, para melhor mesmo, porque você tem acesso a tanta publicação, você tem mais suporte tanto para fazer o livro, suporte para o marketing, para divulgação, você tem mais coisa assim. Então, eu acho que melhorou tanto pro leitor como pro escritor. Até assim, as formas de escrito, você tem mais acesso, tipo, porque às vezes, assim, eu entendo por causa que a gente escreve, mas no começo você fica, pô, tô escrevendo, tá, e aí, como que fica? O que eu tô fazendo de certo, de errado? O que é bom, o que é ruim? Você fica meio perdido. Mas hoje você tá conseguindo ter esse acesso, tipo, faz assim, faz assado. Essa parte que tá legal, não tá? Então, tipo, eu acho que sim, que tá bem melhor do que há 20 anos atrás. Muito bem. Eu vou pedir para você ler um trecho do seu livro. Enquanto você lê, eu vou estar te escutando. Sim. Porque a cozinha eu vou ali pegar um copo de água que eu estou engasgada. E você leia um trecho do seu livro para o pessoal aqui. E eu estou te escutando. Quando eu voltar, a gente vai continuar a conversa, Tá bom, então. Tá bom. Vai lá. Deixa eu ler aqui pro pessoal. Olha aqui, ó. Vou ler um pedaço aqui do livro Cidade dos Segredos. Aqui. Amanhece, a CEO da empresa Bill Green teve uma bela noite de amor com a sua parceira Luciana. Bom dia, minha deusa. Luciana, por sua vez, corresponde com um sorriso tímido. Vão tomar café enquanto ficam informados das notícias. O Congresso vota até o fim de semana a oficialização do casamento homoafetivo. Meu Deus, eles não entendem o que é amor. O importante é que estamos juntos. Conforta Luciana. Após troca de carícias, Marina se despede, chama seu motorista e segue para a empresa. A Luciana foi criada pelos tios junto com seus irmãos. Era uma criança doce, meiga, inocente. Sempre viu o lado bom das coisas, mas com 13 anos aconteceu algo que mudou por completo sua vida. Sofreu um abuso e engravidou, porém acabou fazendo aborto e desse episódio em diante jamais foi a mesma. Sofreu depressão, teve vários distúrbios emocionais, caiu no meio das drogas e álcool e começou a se prostituir para manter os seus vícios. E por último assumiu homossexualismo. Todas as noites ficava com vários garotos e rapazes, até que uma dessas exagerou com álcool e junto com o abuso de drogas, o inevitável aconteceu. A depressão atingiu tanto que Luciana se jogou à frente de um carro. Para sua sorte, este carro era a sua futura parceira, Marina, que acolheu Luciana e levou ela para tratamentos específicos, grupos de autoajuda, como álcool e drogas. Com toda a atenção e o cuidado que Marina dava a Luciana, que correspondia com carinho, aconteceu o que se esperava. Elas se apaixonaram e desde então as duas vivem um conto de fadas.
Pesado isso aí, hein? No começo ali foi. No começo foi. Mas assim, tipo, o bom assim que na verdade é só o começo, mas só que daí, tipo, as histórias, como eu disse, ela tem o seu desenrolar que é bem mais legal, assim. Muito bem. Agora, o teu livro, ele tá à venda em formato físico e digital também? Como é que tá isso? Isso, o livro ele tá em formato físico mesmo, né? Tá em formato físico que dá para comprar direto comigo mesmo, ou na editora mesmo, Autografia, no site da editora Autografia mesmo. E também tem na Amazon, tanto o físico como o digital. Se eu não me engano, tá também no Play Livros, né, do Google, tá no Play Livros, e na Livraria Cultura. Livraria Cultura, se eu não me engano, é aí do Rio de Janeiro. Não tenho certeza. A cultura, acho que é aqui, o Atlântico em São Paulo. É aqui, eu acho que a cultura é aqui no Rio mesmo. Gente, eu tô com um problema na garganta, já deu pra perceber que o negócio não tá bom pro meu lado. Porque eu falo o tempo todo, gravo episódio, faço tudo, e aí a garganta já tá sofrendo. Então me perdoem porque eu tô tossindo, mas pra melhorar. Ô Marlon, me fala uma coisa. Você já tá produzindo livro novo? Já tem 2 livros encaminhados. Um livro já está na metade, né? Já está na metade. E o outro já tô começando a produzir. Ele já tem alguns capítulos que já estão prontos aí. E um desses livros ele segue mais ou menos a mesma linha do Cidade dos Segredos, que ele é um drama, né? Ele é um drama. Posso falar um pouco desse segundo livro? Claro. Então, esse segundo livro, assim, ele é um drama, tipo, que na verdade é um drama de família. É um drama de família. Pode parecer meio clichê, por causa que na verdade é uma briga entre famílias. Negócio de poder, dinheiro, envolve empresas, né? Que um quer passar a perna no outro, tem a mocinha, tem o vilão e tudo. E tem aquele negócio de corrupção, né? Pago tanto que eu suborno aquilo para ficar no poder, né? Eu vou passar a perna no outro, vou dar rasteiro no outro para chegar. Então, assim, esse segundo livro ele é mais ou menos assim, tipo, só que tudo dentro de uma família. E acontece aquela coisa também, que, pô, eu achava que era fulano, mas não é o ciclano. Porque, na verdade, assim, eu tô seguindo uma coisa assim, Monique, assim, tipo, que o mocinho, eu tô querendo que o mocinho seja mocinho, mas ele não seja, não é que eu tô achando diferente de tudo, mas que não seja tão certinho como a gente pensa, assim, sabe? Aquela coisa, faz bem pra todo mundo é amor, todo mundo é bonzinho. Ele é bom, mas não é bom, né? Tirar o bonzinho da zona de conforto dele, né? Isso. Eu te entendo. Tipo, não ser igual aquela coisa assim que, pô, o cara é tudo certinho, é tudo arrumadinho, tudo aquela coisa. O personagem que é muito bonzinho, ele é um saco. Eu não tenho paciência com um personagem que é muito bonzinho do início ao fim. Porque ele vai passando por tanta coisa. Se a gente parar para pensar, ele precisa passar por uma transformação. Ele precisa, ao longo da narrativa, se transformar, porque ele sofre, porque ele é bom, porque ele age em prol do outro e os outros não agem em prol dele. Ele vai apanhando ao longo da história. Claro. Mas aí, cara, leva do início ao fim a mesma bondade, novas edições. É igual, tipo, por exemplo, nesse livro, no Cidade de Segredos, tem a mocinha, mas só que assim, tipo, ela tem um defeito. O defeito dela foi que derrubou ela. Porque o vilão, né, o antagonista, ele percebe, pô, esse é o defeito dela. Eu sei que ela vai cair ali. E ele derruba ela justamente num defeito que ela tem. Tipo, ela é mocinha, mas só que, tipo, ela tem esse defeito e falei, cara, eu vou derrubar ela ali. E foi o que tá na história, né? Agora, você, pelo que tá falando,
Você está trazendo temas como ambição, ganância nas suas próximas obras. Construir um personagem ganancioso, ambicioso, maléfico, movido a dinheiro e ao material, eu acredito que seja muito difícil. Como que você faz na hora de construir características dos seus personagens? É alguém que você conhece? É uma série que você vê e fala, cara, esse personagem daria muito certo na minha história. Como é que acontece a mágica do teu personagem se materializar? Assim, tipo, eu, por exemplo, o personagem, eu pego ele, ó, esse daqui vai ser o principal, ou o antagonista, beleza. Aí eu tento, eu listo qual que é as características deles mais fortes, o que que eu quero de mais forte nele. Então, tipo, eu pesquiso, eu tenho bastante esse costume de pesquisar mesmo a característica, a personalidade dele. Aí, às vezes acontece de mim pegar, num filme, numa série ou no próprio livro, né? Como eu falei, eu sou fã do Sidney Sheldon, esses caras, então às vezes eu vejo um personagem dele e falo, pô, um pedaço desse personagem que eu consigo colocar aqui. Então, tipo, eu vou pegando de uns e de outro, aí vou montando. Mas só que daí, tipo, no final eu vejo, pô, isso daqui dá pra pôr. Não, esse outro, esse papel aqui, essa característica eu deixo de fora. Então aí eu vou montando o meu personagem ali. E no decorrer da história, né, eu vou mostrando as características dele. A pessoa vai lendo, né, o leitor, ele vai lendo ali e ele vai, pô, o cara é aqui, o cara é assim, o cara é assado, tá? Sabe? Então eu vou montando ele, assim, pegando de um, de outro, e vou fazendo o personagem para adequar na história, né? Muito bem. Agora, você com livro publicado, outras obras vindo por aí, sendo produzidas, publicado por editora, autografia, né? Qual o conselho que você dá para os escritores que estão chegando no mercado? Cara, o conselho é que acredite, vai, trabalhe duro. Porque não é só pegar e escrever, né? Tem que trabalhar bastante, você tem que pensar ali, tudo moldar, porque, ó, eu vou ser bem sincero, eu fiz o livro, mas só que até ele chegar na publicação, passou, acho que, nossa, por algumas reciclagens ali, para detalhar aqui, puxar ali e tudo mais. Um dos personagens que eu me lembro que na primeira vez que eu fiz o livro, né, o grosso do livro, tinha um personagem que ele não estava aparecendo muito. Né, eu vi, pô, nesse daqui o cara não está aparecendo muito. Aí agora já no livro, o cara é tipo, eu falei, não, vou colocar ele, vou botar a pilha nesse personagem aqui. E vou colocar outros personagens ali. Então, tipo, é trabalho. E assim, o que eu conselho para os escritores que estão chegando agora, vai fundo, cara, vai fundo. Acredita no teu potencial que chega lá. É tão difícil, né? A gente acha que escrever livro, publicar livro, é só escrever. E não é. Quando a gente coloca o ponto final ali na história, ela só é um pedaço do imenso caminho que o escritor nacional precisa percorrer. O principal deles é saber que vocês não vão virar best-seller. Não. Vocês não serão os mais vendidos, nem os mais lidos, por mais que vocês achem ou pensem que a história de vocês é única. É verdade. Ela não é. Não. Esse choque de realidade que os escritores têm quando vão publicar um livro é a melhor parte, porque aí conscientiza ele de que o trabalho da escrita precisa aprimorar. Exato. Que o primeiro livro dele não é nada. E isso faz com que a gente, eu falo isso porque eu sou escritora também, trabalho com isso,
e a gente queira produzir cada vez mais e melhor e mais dinamicamente, e aí a gente vai estudando. Então, assim, publicar livros não é só escrever, gente. É leitura crítica, é 25 mil revisões, porque quando ele for publicado, você vai reler teu livro e vai achar erro. Eu digo por mim. Eu li ele já algumas vezes e eu falei, caramba. Daí você, podia fazer aqui. Por que aconteceu isso? Por que, sabe? E isso que você falou, Monique, de a gente aprimorar, eu digo por mim, porque eu fiz esse primeiro livro. E agora já tem 2 em andamento. Mas só que agora eu tô, digamos assim, mais consciente, e eu tô percebendo a mudança na minha própria escrita. Que eu vejo, eu pego esse meu primeiro livro e eu pego os outros que já estão em andamento, aí eu começo a comparar e falei, pô, esses outros aqui já estão melhorando. Tipo, eu tô tendo mais consciência das coisas, assim, já muda. A gente vai amadurecendo na escrita. Exatamente, até porque a gente, nesse espaçamento de uma publicação para outra, a gente lê outras coisas. A gente escreve outras coisas. Então, esse amadurecimento, ele é automático. Aquele escritor que não amadurece a escrita, tem alguma coisa de errado. Ou ele está lendo pouco, ou ele está estudando pouco, ou ele está copiando alguma coisa que ele não está conseguindo desenvolver. Então, assim, punk. Escrever é muito punk. Principalmente... Pode falar. Pode falar. Uma coisa que eu costumo fazer, isso eu peguei nesse curso que eu fiz aqui na cidade, que eu costumo fazer, que eu me lembro, é um treinamento que eu faço, é uma coisa meio de brincadeira, mas eu tento fazer. Às vezes eu pego uma música e eu tento transformar numa história. Eu pego um poema, tento transformar numa música. Eu pego uma cena que todo mundo, isso daqui não dá para fazer um conto, não dá para fazer uma crônica. Eu tento transformar numa crônica ou num conto. Eu pego uma crônica e tento transformar num conto. Pego um conto e tento... Tipo, não é... Eu faço isso mais para me treinar, para eu me treinar. Tipo, eu pego uma história de terror e tento transformar numa história infantil. Pego uma história infantil e tento transformar numa história adulta, sabe? Para eu me treinar mesmo. Exatamente, você vai desenvolvendo ideias, você vai mexendo com vocabulário. Gente, eu falo isso para os meus autores o tempo todo. Usem sinônimos. O sinônimo vai enriquecer a escrita de vocês absurdamente. Ah, Monique, mas eu não conheço sinônimo. Primeiro, leia. Segundo, estude. Hoje a gente tem a internet que ajuda muito isso. Coloca aquela tua palavra que tu tá repetindo em todo parágrafo, o sinônimo dela. Porque você não vai mudar a ideia da frase. Você vai mudar a estrutura dela. E ela vai ficar melhor. É verdade. Porque ninguém merece. A gente lê a mesma palavra 20 vezes em menos de 5 capítulos. Isso é falta de criatividade, de leitura, de estudo. Não tem condições. Então, é abrir o leque aí dos sinônimos, do desenvolvimento da própria escrita. Você escreve em primeira pessoa, você escreve em terceira pessoa. Qual é o teu tipo de escrita? No que você se identifica? Tem gente que senta e escreve um monte de baboseira e acha que dá para virar um livro. Não dá, gente. Verdade. Eu sei porque eu pego um monte de coisa ruim, histórias de épocas, com linguajar e vocabulário de 2023, e a galera querendo força. Não dá. Você em 1800 falar de delivery, de smartphone. É complicado. Tipo, igual eu, por exemplo, eu faço essas brincadeiras que eu faço, né, de trocar tudo. É uma coisa que eu fiz até esses tempos atrás. Eu criei uma história de alienígena,
né, os ET, os extraterrestres, só que na verdade eu fiz uma história contrária, que na verdade os alienígenas eram nós, os ETs eram nós. Tipo, o extraterrestre veio para a Terra, mas só que na verdade para nós, para eles, nós é que éramos os ET, entendeu? Tipo, eu fiz o inverso, sabe? Aí foi interessante até. É uma ótima maneira de desenvolver a criatividade. As lógicas se invertem. Isso é muito legal. Agora, ô Marlon, me fala uma coisa. O que os leitores podem esperar de Cidade dos Segredos? Olha, eles podem esperar uma baita de uma história, um drama que prende o leitor. Assim, que o pessoal que já leu tudo, eles falam, cara, eu quero, ele prende, segura, porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer com fulano, com a ciclana. Eu tô lendo aqui, pô, e caramba, o que vai acontecer com... Eu quero ver o que vai acontecer com o cara. Teve um amigo meu que ele falou, cara, pô, o que vai acontecer com ele? Eu li aqui, sabe? Então é um drama que é bacana, é gostoso de ler, que ele prende a pessoa. Então o que pode esperar deles é uma baita de uma história muito bacana mesmo. E é uma leitura rápida, gente, porque não tem nem 100 páginas. Olha aí, para quem gosta de papum, sentou, leu, acabou. Né? Teve um que leu em um dia. Numa sentada dá pra ler, gente. Agora, ô Marlon, vamos fazer uma rapidinha literária? São 7 perguntas e você não pensa. Você só responde, tá? Tá. Você prefere livro único ou série? Único. Você lê de dia ou à noite? Oi? Ler de dia ou à noite? De noite. Com spoiler ou sem spoiler? Eu prefiro com spoiler. Isso aí já perdeu o medo de morrer, gente. A pessoa que toma café sem açúcar e lê sem medo do spoiler, acabou. Pode jogar pros leões que se sobrevive. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Olha, eu tentei vários, mas um livro por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Não. Sai correndo. Eu já tive umas experiências que, olha... Tu sai correndo. É dos meus, então. Eu saio correndo também, não empresto também, mas não. Gente, Cidade dos Segredos, o livro do nosso autor. Qual é o teu Instagram, Marlon? GSM Marlon. Deixa eu botar aqui. Gente, vai rolar sorteio, hein? Não vai rolar sorteio? Vai rolar. GSM Marlon. Vamos abrir o sorteio? Vamos. Vai ser livro físico? Não vai ser físico? Físico. Muito bem, assim é que eu gosto. Gente, está oficialmente aberto o sorteio do livro físico do nosso autor, Cidade dos Segredos. Como é que vai funcionar? Printa aqui a live e manda no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o livro do nosso autor. Vou botar aqui para vocês, ó, MoniqueMM18. Pode ser assim, Marcos? Pode, bora! E aí depois eu te passo o nome direitinho, tudo bonitinho. Pode? Pode. Muito bem. Printou aqui, mandou lá no direct. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico autografado do nosso autor. Que é muito importante.
Querido, você é uma simpatia. Obrigado. Você aturou minha crise alérgica durante a live inteira. Eu quero muito te agradecer por esse bate-papo, por essa sua disponibilidade. Dizer que não pare de escrever. O espaço está aberto para você voltar quando você quiser, para bater papo, rir, falar de livro. E eu só te desejo sucesso. Não, obrigado, Monique. Ó, e tamo junto. Obrigado por abrir esse espaço aqui para mim, tudo. E quando sair o segundo, vou entrar em contato, vou falar. Saiu o segundo, tamo junto. Muito bem, estarei aguardando ansiosamente. Muitíssimo obrigada, tá, querido? Obrigado. Tchau, tchau, Monique. Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. Lembrando que a live pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E hoje tem live até 11h30 da noite, tá bom? Beijo, já volto. Tá bom.